Se Abraão mentiu, então o pai da fé falhou moralmente. Mas se ele não mentiu, então nós estamos ensinando o texto errado há séculos. E Gênesis resolve essa questão de forma explícita. Todo mundo aprende que Abraão mentiu. Pregadores ensinam isso, comentários bíblicos repetem isso, escolas dominicais confirmam isso. O problema é que o texto não diz isso. Em Gênesis 20, escrito pelo mesmo autor, deixa isso absolutamente claro. E antes de continuar, se você aprendeu a versão tradicional, você não está sozinho e a culpa não é sua. É sobre como fomos ensinados. Antes de mostrar o que o texto diz, preciso ser justa com quem ensina a versão tradicional. O texto de Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: Abraão fala para Sara: dize que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e para que minha alma viva por amor a ti. A primeira leitura parece uma mentira. Parece que ele está enganando o faraó. Parece até covardia. E a maioria para aqui, lê o capítulo 12 e conclui: Abraão de fato mentiu. Mas essa conclusão ignora algo que o próprio texto resolve em um capítulo mais à frente. E resolve com precisão. Lá no capítulo 20, a história se repete, agora com Abimeleque. Nesse capítulo, Deus confronta o rei num sonho. E Abimeleque diz que não tocou em Sara. E Deus confirma isso. Mas o mais importante vem depois, quando Abraão é interrogado. Por que você fez isso? E a resposta de Abraão, no verso 12 do capítulo, é esta: e além disso, ela é verdadeiramente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. O que o texto fala então? Que ela era filha do mesmo pai, de mãe diferente, portanto, meia-irmã de Abraão. Ele não inventou o parentesco, ele não criou uma ficção para sobreviver. Sara era de fato sua meia-irmã. E casamentos entre meio-irmãos eram legalmente aceitos naquela época. Então, quando dizemos que Abraão mentiu, estamos dizendo que o próprio texto está errado. Mas ele não mentiu. Mas se ele não mentiu, qual foi o pecado dele então? Porque o texto deixa claro que algo estava errado. E é aqui onde a análise fica ainda mais incômoda. Abraão não mentiu sobre o parentesco, mas ele omitiu o casamento. Havia então uma meia-verdade estratégica, uma verdade usada para esconder outra verdade. E o próprio Abraão confessa a motivação. Ele diz: pensei que certamente não havia temor de Deus neste lugar. Então não foi engano sobre quem Sara era. Foi medo sobre quem Deus era. O pecado de Abraão não foi a palavra dita errada, foi a fé insuficiente. Ele acreditava na promessa de Deus, mas não descansava na proteção de Deus. E essa distinção muda tudo na leitura da história. E quando a igreja simplifica o pecado de Abraão, ela também simplifica o nosso. Porque ensinamos que o problema era a forma dita e ignoramos que o problema, na verdade, era no coração dele. E por que isso importa? Porque quando a igreja ensina que Abraão mentiu, ela simplifica o problema. E simplificar o problema significa simplificar a solução. O problema de Abraão não era a forma como ele disse, era no coração. Ele precisava de uma lição sobre honestidade. Ele precisava aprofundar a sua confiança em Deus. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Não mentimos abertamente, mas omitimos o que precisaria ser dito, não por maldade, mas por medo. O medo de que Deus não seja suficiente, o medo de que se eu for transparente demais vou perder o que preciso preservar. Isso é o que Abraão carregava no Egito. E talvez seja o que você carrega hoje. Então, Abraão mentiu? Não da forma que nos ensinaram. Ele usou uma verdade para esconder outra verdade. E o texto é preciso sobre isso. Mas o que o texto também deixa claro é que Deus não abandonou ele no processo. Nem no Egito e em nenhuma das suas fases da vida. Porque a história de Abraão não é sobre um homem perfeito. É sobre um Deus fiel que cumpre promessas mesmo quando o instrumento humano é frágil. E uma pergunta para você deixar aí nos comentários. Você aprendeu que Abraão mentiu ou aprendeu essa distinção antes? Essa não é uma pergunta de teste, é uma pergunta sobre como fomos formados e o que precisamos revisitar.